Então, quando a gente tem duas fases em equilíbrio, eu só preciso de uma componente, desculpa, de uma variável, ou a temperatura ou a pressão. Quando eu tenho uma única fase existindo, então eu vou precisar de saber tanto a temperatura quanto a pressão para marcar com precisão. É esse ponto aqui, ou não, é esse ponto aqui, tá bom? Então, se C e P é igual a 1, esse F, a variância, ou seja, o número de parâmetros que eu preciso para caracterizar o sistema é igual a 2, tá claro? Bom, vamos imaginar então o mesmo sistema, C igual a 1, então ainda água, só que agora eu tenho três fases em equilíbrio. Eu tenho água sólida coexistindo com água líquida, coexistindo com água vapor ou gasosa. E aí, quantas variáveis eu preciso para definir esse sistema? Como é que eu faço para marcar esse ponto aqui no diagrama hipotético que eu estou dando? Então, nesse caso, como a gente tem, então, as três fases coexistindo, eu posso escrever, então, que o potencial químico da fase sólida é igual ao potencial químico da fase líquida e é igual ao potencial químico da fase gasosa, porque no equilíbrio, ΔG é igual a zero. Não existe variação de energia entre as fases que estão em equilíbrio. Então, para o ΔMi ser igual a zero, quer dizer que o Mi de todas as fases é o mesmo, né? Só existe um ponto no diagrama onde é que isso pode ocorrer, ou seja, onde as três fases estão em equilíbrio. E aí, vamos voltar aqui para o diagrama, pressão, em função da temperatura. Aqui eu tenho sólido, aqui eu tenho líquido, aqui eu tenho gás. Em que região desse diagrama as três fases coexistem ao mesmo tempo? Se eu olhar bem, só existe um determinado ponto, que é esse pontinho aqui, olha só, onde as três curvas de equilíbrio se tocam. Então, ao longo dessa curva, eu tenho sólido e líquido coexistindo. Ao longo dessa curva, eu tenho líquido e gás coexistindo. Ao longo dessa curva, eu tenho sólido e gás coexistindo. E no ponto de encontro entre essas três curvas de equilíbrio, essas três fronteiras, as três fases coexistem. Tá bom? Isso aqui é chamado de ponto triplo, ou seja, o ponto numa determinada pressão e temperatura no qual as três fases de uma determinada substância pura coexistem simultaneamente, tá bom? Bom, como eu falei aqui, então, as fases sólida, líquida e gasosa coexistem em equilíbrio. Nesse caso, olha só, se C é igual a 1 e eu tenho três fases em equilíbrio, F é igual a zero. Eu não preciso saber nem de temperatura nem de pressão para marcar esse ponto no diagrama. Basta eu olhar para o diagrama. É aqui. É onde as três fases coexistem em equilíbrio. Então, se eu tiver o diagrama em mãos, eu não preciso nem saber se essa pressão é 10 atm, 20, 30, 40, se essa temperatura é 30, 40, 50, 60 graus. Basta eu olhar no diagrama e ver, ora, para P ser igual a 3, só pode ser nesse ponto aqui. Então, eu digo que eu não preciso saber nem de temperatura, nem de pressão. Eu só preciso ter o gráfico em mãos. Olhando aqui para um ponto, desculpa, é esse ponto que essas três fases coexistem. Então, nesse caso, F, ou seja, a variância, o número de parâmetros que eu preciso para caracterizar o sistema é igual a zero. Se eu tiver o gráfico em mãos, o diagrama de fases, eu consigo, então, apontar com o dedo aqui, é aqui, olha só, que essas três fases coexistem, tá? Esse ponto triplo, obviamente, ele é característico para cada substância, assim como o ponto crítico lá que eu falei ontem, né? Cada substância tem o seu próprio ponto triplo, que varia de acordo com interações intermoleculares, estrutura da molécula, um monte de coisa envolvida aí. E para a água, só a título de curiosidade, o ponto triplo é esse, 273,16, então quase 0 graus Celsius, né? E 611 Pascal de pressão, tá bom? Só é importante, né, a gente nunca confundir ponto triplo com ponto crítico, tá bom? Bom, então fazendo só uma tabelinha aqui, relacionando então P, que é o número de fases, com F, que é a variância para um sistema de um componente. Só resumindo esses três exemplos que eu dei então. Olha só, eu falei que quando P é igual a 1, F é igual a 2. Quando P é igual a 2, F é igual a 1. Quando P, ou seja, o número de fases é igual a 3, a variância é igual a zero. Então, olhando essa tabelinha que resume os três exemplos que eu dei, eu consigo chegar então numa regrinha bastante simples. F é igual a 3 menos P. A variância, o número de parâmetros que eu necessito para caracterizar um sistema, é igual a 3 menos o número de fases. Para um sistema unicomponente por enquanto, tá bom? Então, olha só, nas nossas aulas de ontem, de hoje, nós estamos falando sobre substâncias puras. Então, sempre sistemas unicomponentes, tá bom? Um pouquinho mais para frente a gente vai falar de misturas, quando tem dois ou mais componentes e assim por diante, tá? Para sistemas multicomponentes, ou seja, quando C é maior que 1, eu posso fazer essa mesma tabelinha aqui, né, relacionando o tipo de variável, o número total de variáveis, tá bom? Que eu não vou entrar em detalhes nisso aqui, mas relacionando tudo isso aqui, eu chego numa uma equação um pouco mais ampla, né, fazendo essa relação aqui, como eu falei para vocês, que é essa aqui, olha só. F é igual a C menos P
mais 2. Essa equação número 5 aqui, ela é a regra das fases de Gibbs para sistemas uni- ou multicomponentes. Então, ela serve tanto para sistema puro quanto para misturas. Porque, olha só, vamos supor que a gente tenha C igual a 1 e P igual a 1. Bom, aqui então vai ser 3 menos 1, 2. E aqui a mesma coisa. Vai ficar 1 menos 1 mais 2, 2. Então, o livro traz essa equação que fala, essa é a regra das fases de Gibbs para sistemas multicomponentes. Mas, na verdade, ela se aplica tanto para sistema unicomponente quanto para sistema multicomponente, tá bom? Então, essa é a regra das fases de Gibbs e é utilizada, então, para se calcular esse F, ou seja, quantas variáveis eu preciso para caracterizar o meu sistema, levando em consideração, então, lá o diagrama de fases, tá? Bom, então, continuando aqui, então, no nosso exemplo, esse aqui